Porque quando a gente fala de Mato Grosso do Sul, a gente tem que ter uma preocupação muito grande, porque está falando de espaços naturais. Então, esses espaços naturais tem que ter aquela preocupação de que futuras gerações também possam estar perpetuando esses cuidados, né? E uma das coisas que eu acho que vem preconizando muito esses avanços a nível de Mato Grosso, e acredito que Mato Grosso do Sul também, é a criação do mapa do turismo brasileiro. O turismo nas fazendas pantaneiras, que é o turismo ecoturismo, acontece dentro de fazendas, né? Assim, que tem produção, que mantém a sua produção agropecuária, e onde o turista vai lá e faz os safaris, faz atividades de ecoturismo. É interessante, as pessoas não param para pensar que o ecoturismo no Pantanal é no meio rural, conectado com as atividades produtivas. Aqui no estado, as fazendas mantêm a sua atividade produtiva principal, que é a pecuária, e muitas diversificaram a sua oferta, colocando o turismo também como um mote de desenvolvimento econômico. Na Via Pod. Olá, estradeiros! O Na Via Pod, o videocast da Via Brasil, feito para quem vive e percorre a BR-163, está de volta. Eu sou o Vinícius Falabella e hoje vamos viajar. Se você vem acompanhando os episódios, já embarcou de carona aqui comigo, mas se chegou agora, fica à vontade, se acomoda aí e curta a viagem de hoje, porque vamos falar de turismo ao longo da rodovia. A BR-163 é conhecida como a Rota do Agro, mas tem uma característica interessante. Por cortar diversas cidades, vários pontos turísticos podem ser acessados ao longo do caminho. Entre eles, o Parque Estadual do Turvo, no Rio Grande do Sul. No Mato Grosso, tem o Parque Florestal em Sinop, ou a Praça da Juventude em Sorriso, para quem é adepto a esportes. No extremo norte do Pará, temos Alter do Chão, um paraíso conhecido como o Caribe Amazônico, com praias de água doce, areia branca e águas cristalinas. Tem ainda passeios de barcos, trilhas na floresta e é possível observar os famosos botos. E olha, participando aqui dessa viagem turística pela BR-163 comigo, estão Edu Sá, turismólogo, mestre em turismo e atualmente superintendente de desenvolvimento econômico e turismo de Várzea Grande. Tudo bem, Edu? Olá a todos, tudo bem? Seja bem-vindo. E quem também está comigo é o Bruno Wendling, especialista em ecoturismo, diretor-presidente da Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul. Seja bem-vindo, Bruno. Muito obrigado, Vinícius. Gratidão pelo espaço. Beleza, pessoal, vou começar aqui dirigindo uma pergunta ao Edu. Edu, como que você vê a relação entre turismo e desenvolvimento econômico das cidades ao longo da BR-163? É interessante a gente frisar que a BR-163 ela é extremamente importante em se tratando de Mato Grosso, porque não só Mato Grosso, mas também Centro-Oeste, porque ela é um ponto excepcional na questão do escoamento da produção, além de interligar também a região Centro-Oeste com outras regiões do Brasil. E o importante disso é que quando nós tivemos há quase 50 anos essa construção da BR-163, muitas dessas cidades que foram surgindo ao longo dela, elas vieram com o propósito do desenvolvimento da marcha para o oeste mesmo, para que a gente pudesse ter essa região populacional, né, e ao mesmo tempo trazendo esse desenvolvimento, esses avanços. E agora, gradativamente, os municípios também começam a ter o seu olhar voltado para opções turísticas, tanto para as pessoas que residem nos municípios, quanto para aqueles visitantes. Então, nós temos esse corredor voltado para o agronegócio, que agora também a gente começa a ter o fomento para o ecoturismo, para o turismo de negócios e outras opções nessas cidades que nós temos dentro de Mato Grosso. Bom, e agora eu trago o Bruno aqui para essa conversa também. Ô Bruno, qual a importância de ter uma rodovia que ofereça segurança e serviços para os turistas, né? Como essa combinação pode ajudar na experiência do turista? Bom, Vinícius, primeiro de novo um prazer falar com vocês. O acesso é o princípio básico, né, do turismo, né? Onde se tem bom acesso, os fluxos vão se aumentando. Então, assim, proporcionar segurança, desde a estrada, né, uma estrada de qualidade, até toda a estrutura de apoio, faz a diferença entre o desenvolvimento de uma região ou não. E a BR-163, eu percorro ela aí nas últimas 2 décadas, um pouco mais, desde a primeira vez que eu passei pela fundação, como ela mudou, né? Era uma rodovia extremamente perigosa,
no início dos anos 2000, e ela veio melhorando cada vez mais a sua estrutura, a qualidade da estrada, a oferta ao longo da rodovia, e como isso tem feito a diferença na tranquilidade de percorrer esses trechos, e claro, conectar não só os municípios que estão no entorno, né, na paralela da rodovia, mas aquelas conexões com outras rodovias importantes, no caso do Mato Grosso do Sul, que levam a destinos emblemáticos, que é o caso de Pantanal, que é o caso de Bonito. Então, ter uma rodovia como a 163, que conecta com os nossos irmãos do Mato Grosso, faz toda a diferença para proporcionar para aquelas cidades que ainda nem são turísticas, né, do ponto de vista de um destino mesmo formatado, mas que pode apoiar e pode também ter ali no turismo uma forma de diversificar a oferta. Para mim é o ponto básico para que a gente tenha a estruturação e a diversificação da oferta em ambos os estados, né? Não, e é uma região assim que vem se desenvolvendo bastante, né? Principalmente aí nos últimos 20 anos, né? Que se for voltar 50 anos atrás, era totalmente inóspita, né? E as cidades estão passando por esse processo mesmo. O Edu, introduzindo esse assunto, na sua opinião, quais são os principais desafios enfrentados pelo turismo na região da BR-163 e como que seria possível superá-los? O interessante da BR-163, em se tratando de Mato Grosso especificamente, é que nós temos ao longo dos municípios, os quais estão na 163, diversificação. Então nós temos os municípios mais na região norte do estado, que elas estão voltadas mesmo para a sua vocação do agronegócio, né? E com isso você percebe que as pessoas que ali estão, elas têm aquele propósito, o viés da economia. E podemos citar o exemplo de Sinop, que é a cidade carro-chefe hoje, e aí temos Lucas do Rio Verde. Então são os municípios que a gente vai descendo sentido norte para a região sul do país, e aí nós temos também a possibilidade de Cuiabá e Várzea Grande. Então Cuiabá, capital do estado, que já é uma região que tem os municípios mais próximos aqui no Vale do Rio Cuiabá. Então nós temos essa proximidade também com a Chapada dos Guimarães, com o próprio Pantanal Mato Grossense, Nobres. Então são cidades polos voltadas para o turismo. E isso permite que aquelas pessoas que venham com o objetivo de viagem de negócio, a trabalho, para participar de algum case voltado para o agro, ele possa estar fazendo o bate e volta nesses municípios próximos. Então ele consegue essa interatividade também com o quesito do turismo dentro desse potencial que nós temos. E isso a gente consegue atrelar muito, agregar muito ao ecoturismo, ao turismo de lazer, e principalmente com a proposta de que esses municípios que têm a vocação voltada para o turismo, eles precisam também fazer com que a sua mão de obra esteja altamente qualificada. Então nós temos essa preocupação com o acesso. Então a rodovia ela precisa ter a questão da segurança, a questão das placas de sinalização, a questão de que ela traga essa possibilidade de que as pessoas tenham uma trafegabilidade, né? E ao mesmo tempo os municípios eles precisam também fazer com que a sua mão de obra esteja adequada. Então o desafio que nós temos é fazer com que a mão de obra que nós temos hoje voltadas para o turismo, elas estejam condizentes com o perfil das pessoas que ali possam estar visitando. Ô Bruno, o Edu já até introduziu aqui o termo, né, ecoturismo, e eu vou aproveitar o gancho aqui para te fazer uma pergunta. Eu queria saber de você, assim, quais são as principais práticas de ecoturismo que já existem nas regiões cortadas pela BR-163, né, para promover a conservação ambiental, e se você puder também explicar para a gente um pouquinho, rapidamente, esse conceito, né, do ecoturismo e sua importância, por favor. Legal, Vinícius, essa pergunta. Ela é um pouco abrangente, eu vou tentar ser mais objetivo e recortar. Primeiro que a BR-163 aqui no Mato Grosso do Sul são os destinos ainda em fase de desenvolvimento e alguns destinos já um pouco mais adiantados, mas para o mercado regional e nacional. É claro que parte da capital Campo Grande, sim, turismo de negócios com o seu entorno, Dourados mais ao sul, muito forte no turismo de negócio, no agronegócio, assim como as características do Mato Grosso e conectando com toda a região sul. E a região mais ao norte do estado, que nós chamamos de região Cerrado-Pantanal, que é justamente na divisa, né, dos biomas Cerrado e Pantanal. Então, nós temos uma biodiversidade também muito grande e grandes oportunidades. No modelo de ecoturismo deles, eles estão muito mais ainda em fase de implementação do que como os nossos destinos Pantanal e Bonito, né, na BR-262, né, que corta a 163, e olhando um pouco para isso. E a gente tenta fomentar cada vez mais, especialmente os municípios de Rio Verde, de Costa Rica, que é os que têm mais potenciais
na região norte do Mato Grosso do Sul, né, que estão à margem da 163, para que eles possam trabalhar no modelo, primeiro, do controle da sua capacidade de carga, que esse é o modelo preconizado pelo Estado do Mato Grosso do Sul, que inicia em Bonito, né, há 30 anos atrás, e que é o modelo, se pegar um pouquinho do significado do ecoturismo, não vou chamar do termo acadêmico, eu gosto sempre da prática de mercado, mas que é a atividade, que na verdade deveria ser atividade que inclui outras atividades no sentido de conservar os seus ativos naturais e culturais. Você vê a definição da academia, muito mais uma atividade que preza a conservação do meio ambiente, preservação da cultura, das comunidades locais, mas se você pegar qualquer segmento do turismo, deveria ter esses princípios, né? Princípio de conservação do seu meio ambiente, preservação da sua cultura, dos seus costumes e a questão das suas comunidades. Então, hoje, o nosso entendimento de ecoturismo ele é mais abrangente. O mercado internacional, inclusive, olha o ecoturismo como aventura, cultura, desenvolvimento local, comunidade. Ele abre um pouco essa definição como uma forma de se fazer o turismo responsável. E se começou com o ecoturismo, né? O turismo de natureza, outdoor, né? que você precisava ter essa conexão no meio natural e onde chamou atenção para a questão da conservação. Mas eu entendo que esse tema hoje é muito mais abrangente. Então, respondendo, eu creio que a região Cerrado Pantanal tem esse desafio de controlar melhor essas capacidades de carga, de implantação do SGS, né, dos sistemas de gestão de segurança das atividades outdoor, muito importantes hoje no segmento de turismo de natureza no Brasil, mercados internacionais, que nós somos modelo também. O Brasil é um modelo, né, no sistema de gestão de segurança. E o Mato Grosso do Sul, um dos, especialmente em Bonito e também no Pantanal. Então, entendo que a gente está muito mais espelhando eles com essas boas práticas das principais regiões aqui do Mato Grosso do Sul e potencializando que eles consigam desenvolver atividades que tenham a preocupação sempre em conservar os seus ativos, porque o ativo natural é o atrativo e é o produto turístico que vai ser ofertado para os nossos clientes, que são os nossos turistas. Claro, a busca pela sustentabilidade é um desafio da sociedade, né? Do mundo, do Brasil, do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, enfim. É algo que a gente ainda está buscando, né? Buscando respostas. Ô, Edu, de que maneira você acha que as comunidades locais podem se beneficiar desse turismo sustentável, né? E como que isso pode ser incentivado? Bem pontuado, isso é uma prática que as gestões elas têm trabalhado muito para que a comunidade local ela compreenda também o seu papel, a sua participação, mas principalmente a necessidade dessa preservação, da sustentabilidade. Porque quando a gente fala de Mato Grosso do Sul, a gente tem que ter uma preocupação muito grande, porque está falando de espaços naturais. Então, esses espaços naturais têm que ter aquela preocupação de que futuras gerações também possam estar perpetuando esses cuidados, né? E uma das coisas que eu acho que vem preconizando muito esses avanços a nível de Mato Grosso, e acredito que Mato Grosso do Sul também, é a criação do mapa do turismo brasileiro, porque ele vem como um incentivo para que os municípios que precisem estar no mapa, até mesmo para captar recursos, para melhorar a sua infraestrutura local, a sua acessibilidade, os trabalhos de conservação e preservação, eles precisam atender alguns requisitos. E um deles é justamente o fato de que os municípios precisam ter conselhos municipais de turismo ativos e participativos. Então, você trazendo esses parceiros, esses atores do trade turístico, do poder público, da iniciativa privada e da comunidade local, é essencial para que todos possam estar falando a mesma língua, para que todos entendam o seu papel que você tem para um planejamento de curto, médio e longo prazo, e principalmente para compreender que ao longo da BR-163 nós temos esses municípios com muito potencial e vocação que podem se desenvolver também. Então eles podem se aproveitar de cases de municípios hoje que estão no mapa e são mais desenvolvidos, como Cuiabá, Várzea Grande, como o próprio Sinop, Lucas do Rio Verde, e isso demonstra que não apenas a interconectividade entre os municípios ao longo da 163 e da sua adjacência, mas principalmente para que os modelos que dão certo, eles possam ser adaptados e replicados no intuito de que a gente possa trabalhar na preservação, na sustentabilidade e futuramente na geração de emprego, geração de renda, no fomento ao turismo de forma econômica, mas acima de tudo com o pensamento de preservação.
Bom, tanto o Edu quanto o Bruno são de estados que, além de serem estados muito bonitos, né, com bastante natureza, são estados produtores, né, estados agrícolas que produzem comida, né, e são muito fortes nisso, né. E, Edu, buscar esse equilíbrio aí entre preservação do meio ambiente, produção, é uma coisa bem complicada. O nosso país ainda está buscando respostas, né? E assim, o turismo no Brasil, ele é basicamente, não é basicamente, ele é bem diversificado, mas assim, o nosso turismo depende muito da nossa natureza, né? O turismo no Brasil é um turismo de natureza. Você enxerga dessa maneira? Mais do que isso, a importância do ecoturismo, do turismo de natureza, de todas as belezas e riquezas que nós temos, e aqui a gente vai além da região centro-oeste, né? E a importância que o perfil dos turistas, principalmente o turista estrangeiro que vem para o Brasil e que, por motivos de negócios, do agronegócio, eles tenham o seu período de permanência aqui nesses municípios, mas eles trazem já uma cultura de preservação e conservação. Então, em determinadas situações, a gente tem aquele choque de realidade, porque ainda estamos engatinhando em determinadas situações na questão da preservação ambiental. E quando a gente fala dessa questão da preservação ambiental, em diversos momentos nós presenciamos situações como as pessoas que ainda jogam lixo no decorrer das trilhas, ou às vezes não faz um estudo de capacidade de carga, e tudo aquilo ali vai causando impacto, vai abrindo boçorocas, vai comprometendo os espaços naturais. E o turista estrangeiro ele já tem essa cultura, ele já traz consigo, e é importante esse momento de que a gente possa ter essa troca, porque o turista, a partir do momento que ele vem para cá, ele leva muito daquilo que ele visita. E aqueles que recebem esse turista, eles devem também agregar muito para essa preservação no decorrer do seu trabalho, do seu dia a dia, da sua rotina, enquanto desenvolvimento para o turismo em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul também. O turismo nas fazendas pantaneiras, que é o turismo ecoturismo, acontece dentro de fazendas, né? Assim, que tem produção, que mantém a sua produção agropecuária, e onde o turista vai lá e faz os safaris, faz atividades de ecoturismo. Então é interessante, as pessoas não param para pensar que o ecoturismo no Pantanal é no meio rural, conectado com as atividades produtivas. Aqui no estado, as fazendas mantêm a sua atividade produtiva principal, que é a pecuária, e muitas diversificaram a sua oferta, colocando o turismo também como um mote de desenvolvimento econômico. E o mais interessante é que o estado do Mato Grosso do Sul, que é o primeiro estado a se comprometer até 2030 se tornar o primeiro estado carbono neutro do Brasil, né, compromisso esse firmado na COP26, a Fundação é a primeira instituição pública brasileira de turismo a ser signatária do Acordo de Glasgow, que é a redução da pegada de carbono, aumentou nos últimos 10 anos a sua produção agrícola, agropecuária, reduziu as suas emissões de carbono e aumentou a sua área de conservação. Quando a gente leva esse debate, especialmente para o mercado internacional, que ainda vê na produção da carne algo negativo para o meio ambiente, né? Porque a discussão ainda dessa questão climática está muito mais na Europa, e a Europa trabalha dentro do que eles têm de realidade, que não é a realidade tropical, a gente leva assim, eles ficam até meio que confusos o que está acontecendo aqui. Então, ou seja, nós temos um estado agro, como eu sei que o Mato Grosso também é, crescendo produtividade, aumentando a área de conservação, reduzindo a pegada de carbono, e nós temos o primeiro destino do planeta, carbono neutro certificado, que é bonito, sendo recertificado neste momento. Então, assim, quando a gente leva, bonito também, acho que pode ser uma novidade para vocês, mas bonito também, o turismo acontece em propriedades rurais. Algumas delas são fazendas ainda, como é o caso do Grupo Rio da Prata, que tem tem gado lá dentro produzindo, tem ecoturismo, tem conservação, e é o primeiro grupo de atrativos a ser certificado carbono negativo. Isso é muito interessante, eles sequestram mais carbono do que emitem e mantêm a atividade da pecuária e do turismo na mesma propriedade. Então, essa é um debate que a gente tem levado hoje para o cenário internacional, para quebrar um pouco da dicotomia que eles querem trabalhar em cima do Brasil, que a Europa e os Estados Unidos não fizeram sua parte há anos atrás. Não é à toa que eles têm, os Estados Unidos, menos de 10% da sua área total protegida, agora a Europa tem 30%, porque reflorestou 20 e tantos por cento, e nós temos mais de 60% da área total, mais de
90% da energia do Brasil é renovável. Então, a gente tem um debate interessante a ser feito, mas que o Brasil precisa mostrar isso por meio de ações, e tem coisas acontecendo muito interessantes, e isso é legal, porque a gente vai desenvolver a atividade agropecuária e agrícola produtiva brasileira para alimentar e ser, né, um dos principais países que alimenta o planeta, e também um país que se preocupa com a conservação, né, no mesmo território. Eu gosto muito desse debate, a gente está muito imbuído da agenda climática nos últimos anos, então que bom que vocês colocaram esse tema aqui para a gente poder debater. Assim como você falou que muitos pontos turísticos, né, locais de visita são em propriedades particulares, né, fazendas, há muita reserva também, né, muita mata em pé que também são em reserva, são em lugares particulares, né, em terrenos particulares, né. A questão que eu vejo é também a gente não saber comunicar muito bem, né, não saber entender o tamanho do nosso problema, porque pelo que eu entendo, onde é legal, onde está legalizado, a coisa parece que anda bem. Mas a questão é a gente cuidar, né, de todo, né, de toda a floresta, de todo o entorno, né, o Estado está presente e evitar grilagem, né, evitar invasões, assim, me parece que esse é o nosso grande problema a ser enfrentado ainda, né, as áreas que ainda não são particulares, são públicas, mas que, assim, pelo próprio gigantismo do país, são difíceis de ter controle, né? A gente ainda não consegue evitar que regiões sejam griladas. E depois que você grila, depois que você vende, depois que começa a ter uma atividade ali, tudo fica mais difícil. Vocês concordam com essa visão? O que você acha, Edu? Eu acredito que um desafio que nós temos, pegando o exemplo de Mato Grosso, né, 142 municípios. Então nós temos justamente alguns municípios que surgiram com planejamento e muitos deles continuam produtores agrícolas, produtores agropecuários, mas como o Bruno bem colocou, aqui nós tivemos uma mudança de cultura também, porque esses produtores, as suas novas gerações, conseguiram desmistificar junto a eles que é possível eles manterem a produção e ao mesmo tempo agregar novas oportunidades no campo, né? Então você tem ali algumas propriedades na região de Sinop, Lucas, que são mais tradicionais no agro, que estão abrindo realmente suas portas para o que a gente chama de turismo tecnológico. Então vem as pessoas de outras regiões buscando essa expertise, porque realmente o Brasil ele tem essa expertise para a parte de tecnologia no campo, então tudo vem sendo otimizado. A produção que nós temos também é algo fascinante, e agora eles estão atrelando esses meios de produção, que são tradicionais, que são mantidos, com outras oportunidades para que as pessoas possam ter um dia no campo, que eles possam acompanhar a produção, que eles possam compreender, que eles possam tomar um café da manhã colonial. E isso é gratificante, porque ao mesmo tempo que você atrela essa produção, aí você começa a trabalhar a conscientização também com a questão da sustentabilidade. Porque você tem outros municípios que eles não têm a vocação agrícola, mas eles podem estar recebendo o turista. Então, por isso é importante que todos tenham essa conscientização da sua importância e da sua participação. Porque ao mesmo tempo que você tem os municípios como Sinop, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, que são mais voltados para o agro, você tem os municípios com um potencial riquíssimo de ecoturismo, que são Nobres, Jaciara, então aí, e você tem Cuiabá e Várzea Grande, que está próximo de outros municípios, que surgiram do contexto não voltado para a agricultura, mas surgiram do período da extração de pedras preciosas, surgiram de outras realidades, mas que guardam um contexto histórico muito grande. Então isso é importante, que a gente consegue ter vários nichos, mas ainda temos esse desafio de que o Brasil, pelo seu tamanho continental, ainda é difícil que alguns municípios acompanhem essa necessidade de nova estrutura e mudança de mentalidade também, né? O Brasil tem esse desafio imenso aí, hercúleo, de fazer esse trabalho de conscientização global, né, do uso da terra, da questão do direito da terra, da questão dos povos originários, especialmente na região norte, que causa muito isso, que tem muito mais esse problema pelo tamanho e a imensidão, né? Nós somos grandes aqui enquanto território, Mato Grosso bem maior do que Mato Grosso do Sul, aqui também a gente só tem 79 municípios em um estado do tamanho da Alemanha, então assim, as áreas de cidades dos municípios são muito grandes. Imagina o Pará e o Amazonas, em termos de fiscalização para trabalhar isso, então é um desafio imenso. Aqui no estado a gente vive um momento bem melhor, porque a política de estado há 10 anos ela caminha para o rumo da transição mesmo, agro, floresta, pecuária, conservação, pagamento por serviços ambientais. Então, existem iniciativas de políticas públicas
que podem facilitar justamente essa conscientização do produtor. E claro, o produtor ele quer olhar também o seu lado econômico e ele tem esse direito, e claro, entendendo a conservação, mas se você tem política de apoio para entender que ele pode crescer a sua produtividade, que ele tem como recuperar investimentos, ele aumentar a área de preservação, é o que tem acontecido aqui, né? O PSA, o Programa de Serviços Ambientais, cresceu nos últimos anos. Isso vai ampliar agora, inclusive, com o Fundo Pantanal, que foi criado no final do ano passado, né? A Lei do Pantanal e agora o Fundo do Pantanal, que foi regulamentado, o governo já depositou 30 milhões no fundo, vai servir para também pagamentos por serviços ambientais no ambiente do Pantanal, né? A gente sofre aqui um pouco do Pantanal, não sei se no Mato Grosso acontece isso, que é um pouco do arrendamento das terras de pessoas que não são os pantaneiros. Esse é um problema, as pessoas primeiro não conhecem o bioma, é um bioma muito específico e acaba trabalhando o manejo de forma ou equivocada e às vezes acho que em baixa escala, mas que causa grandes danos de maneira irresponsável, né? Especialmente com o manejo do fogo. Então, quando você vê que uma política de educação, de auxílio na recuperação desses espaços, pode ser um caminho, né? A gente está tentando trabalhar esse caminho que tem dado resultados e o Brasil tem o seu desafio de olhar quais são os exemplos dos estados e, claro, trazer para a escala nacional. É um grande desafio, mas eu entendo que a gente precisa abraçar isso, não tem outra saída, né? A transição energética, né? A segurança alimentar, né? A redução de carbono, são pautas que são globais e que o Brasil tem a oportunidade de liderar se tiver gestão, se tiver conscientização empresarial também, de produtores, de governo, continuidade de políticas públicas. É grande, o processo é bem grande, mas eu entendo que a gente tem hoje caminhos a serem seguidos. Pedir para finalizar rapidinho com o Edu e o Bruno indicando um ponto turístico da região para os nossos estradeiros, para quem viaja aí pelas BRs, pelas rodovias do Brasil. Edu, o que você recomenda, Edu, aí para o lado do Mato Grosso? Aqui nós não podemos deixar de fazer a propaganda de Nobres, de Jaciara. Então é muito ecoturismo que as pessoas vão se encantar e impressionar. Vale a pena conhecer. Será que o Bruno vai indicar bonito ou ele vai surpreender a gente? Bruno, o que você vai indicar? Eu vou surpreender porque eu quero ficar na 163, né? O bonito e o Pantanal muito consolidado, que eu esqueci. Que bom que você me deu essa brecha, Vinícius. Porque na 163, também mais ao sul, nós estamos numa região onde tem o PEVRI. O PEVRI é o Parque Estadual das Vargens do Rio Iviema. Ele fica na divisa com o Rio Paraná, envolve ali 4 municípios que pegam a 163. É um parque estadual muito bem estruturado para atividades de birdwatching, para canoagem. Tem a maior trilha de longo curso em canoa do Brasil, que pega lá desde o Paraná até o Mato Grosso do Sul. Então é um novo destino. Então, para aquelas pessoas que gostam de ser desbravador de novos destinos, explorar o Parque Estadual das Várzeas do Rio Iviema, eu indico muito. E claro, no caminho do Mato Grosso, você pode parar antes em Rio Verde, depois em Costa Rica, que é quase na divisa ali, né? Tanto com Goiás quanto com Mato Grosso. Tem Alcinópolis também, que tem o Templo dos Pilares. Então são novos destinos que quem gosta de descobrir, a gente indica aqui para fortalecer outras localidades do nosso estado do Mato Grosso do Sul e, claro, conectar com os nossos irmãos do Mato Grosso. Isso porque a gente nem falou do Pará, viu? Porque a BR-163 também cruza o Pará e ali tem muita coisa bacana. Bom, gente, quero agradecer aqui Edu Sá, turismólogo, mestre em turismo e atualmente superintendente de desenvolvimento econômico e turismo de Várzea Grande. Obrigado, Edu. Agradeço vocês pelo espaço, estamos à disposição e no que nós pudermos somar e fortalecer nossa região centro-oeste com nossos irmãos de Mato Grosso do Sul, estaremos a postos. E o Bruno Wendling, especialista em ecoturismo, diretor-presidente da Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul. Valeu pelo papo, amigo. Obrigado, Vinícius, pelo espaço. Um abraço a Edu, sucesso no trabalho aí no Mato Grosso e conte conosco aqui também. Essa viagem turística pela BR-163 está quase chegando ao final, mas fica aqui um alerta. Ao ir explorar uma nova região, é sempre importante reforçar a atenção e os conhecimentos sobre educação no trânsito. É fundamental que todos nós, motoristas e turistas, estejamos atentos às regras e práticas que garantem a segurança nas estradas, especialmente em regiões onde a movimentação de pedestres, ciclistas e até animais é intensa. Para isso, pessoal, temos aqui o Zé Bom Senso e a Maria Atenção, que vão nos trazer dicas valiosas sobre como podemos garantir que nossas aventuras na natureza sejam seguras e agradáveis. Fiquem ligados para aprender como a educação no trânsito pode fazer toda a diferença na proteção de todos. Vamos aí ouvir o que eles têm a nos dizer.
Olá pessoal, aqui é o Zé Bom Senso e hoje vamos falar sobre a segurança no trânsito em áreas de ecoturismo. Um tema muito importante, não é mesmo, Maria? Oi, gente! Eu sou a Maria Atenção. Exatamente, Zé! Com o aumento do turismo, especialmente em locais naturais, a movimentação de pedestres, ciclistas e até animais aumenta bastante. Sem dúvida! Não estrague o passeio por falta de atenção. Precisamos ficar alertas sobre os perigos de dirigir em áreas com alta movimentação de pessoas e bicicletas. Lembre-se, os maiores sempre devem zelar pelos menores no trânsito. E isso traz desafios para nós motoristas. A educação no trânsito é essencial para garantir que todos, tanto turistas quanto moradores locais, possam se locomover com segurança. Isso mesmo! Nós, motoristas, devemos reduzir a velocidade e estar prontos para parar a qualquer momento. Esta é uma atitude simples, mas pode evitar acidentes e salvar vidas. E não podemos esquecer dos animais que podem atravessar as estradas, especialmente em regiões mais rurais ou próximas a parques. Estar atento a esses fatores é crucial. Além disso, é importante que os turistas também estejam cientes das regras de trânsito locais. Muitas vezes, eles não conhecem as peculiaridades da região e podem agir de forma imprudente. Exato! Vai turistar? Procure conhecer bem o local. Se informe sobre campanhas educativas que podem ajudar a informar tanto os motoristas quanto os pedestres sobre como se comportar em áreas de ecoturismo. Vamos juntos promover um trânsito mais seguro para todos. A educação é a chave para garantir que todos possam desfrutar da natureza sem riscos. E eu e Maria ficamos por aqui. Vamos aproveitar que hoje vamos turistar pela região. Já tô com a roupa de ir! Respeitar as regras de trânsito é fundamental para a segurança de todos, especialmente em áreas turísticas. Até a próxima, pessoal! Que viagem bacana, hein? Fica aqui o convite para você conhecer a região e os pontos turísticos que a BR-163 oferece a você e leva a você. E assim terminamos mais um episódio do Na Via Pode. Na próxima viagem, a gente vai falar de caminhos da diversidade e de muita cultura. Tudo pela rota da BR-163. Não vai perder, hein? E enquanto isso, aproveita para conferir nossa playlist no Spotify, com músicas que embalam quem vive na estrada. Até a próxima e lembrem-se de dirigir com bom senso e ouvir com atenção. Na Via Pode.